Boa tarde, pessoal, boa tarde. Essa foi a música Farsa da Carla Gentil, uma das artistas independentes que vieram pela nossa locutora Anaí Novaes para tocar aqui na rádio Boa Música FM. E estamos começando com o programa Educação e Outras Conexões com a nossa locutora gatíssima, empoderada, a Kizzy Grislane. Tudo bem com você, Kizzy? Boa tarde, Rick Bastos. Graças a Deus, graças aos nossos orixás, às nossas ancestralidades, está tudo bem. E com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Mesmo com essa pandemia, estou me cuidando. Todo mundo eu peço que se cuide também. E fora isso, está tudo ótimo. E hoje o programa tá, olha, chocante, hein? Com convidados aí grandiosos. O Léo, que é um amigo meu que você apresentar ele aí, é um cara que eu tô torcendo para vir para São Paulo para trabalhar aqui com a gente, né, Kizzy? Axé. Axé. E pelo visto ele já recebeu uma proposta ao vivo, né? Uhul, é isso aí. Venha fazer parte do nosso time, Léo, e contamos com você. Eu quero agradecer a mais uma oportunidade de estar à frente desse programa, Educação e Outras Conexões, e a importância desse programa para trazer um conteúdo, para as pessoas elas saberem um pouco mais da dinâmica, da didática da escola, fora da escola, além dos muros, e com personalidades muito importantes para agregar o nosso programa. Muito obrigada, professora Regina, ao Léo, por aceitarem esse convite e por estarem aqui essa tarde com a gente. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, comentem, falem para a gente como que é o programa não, a carreira de vocês, né? A vida de vocês, para a gente poder dar início ao nosso programa que é tão gostoso todas as quartas-feiras. Vamos começar com a professora mestra Regina? Habilita o seu microfone, por favor. O pessoal sempre esquece. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Muito contente aqui em falar sobre educação, mais uma vez, porque eu vivi a vida toda trabalhando com isso, né? Eu sou professora e diretora aposentada de escola da rede pública municipal, passei 30 anos trabalhando em escola e atualmente faço consultoria em projetos de educação. Tive a feliz oportunidade de trabalhar na gestão da Luísa Erundina com o professor Paulo Freire, na equipe dele, aprendi muito, foram os 4 anos de maior aprendizagem que eu tive durante a minha longa carreira, e estou completando, então, vamos dizer, 45 anos de trabalho ao todo, né, dentro da escola e fora da escola. Estou muito contente de estar aqui, dando uma contribuição aqui para a reflexão de todos. Muito obrigada. Um belíssimo currículo. Qual foi a sensação de trabalhar com o educador Paulo Freire? Uma sensação maravilhosa, né? Uma oportunidade ímpar, porque nós da educação, desde os anos 60, que a gente estudava o professor Paulo Freire, para que a gente pudesse se orientar para fazer uma educação voltada para a conscientização e uma educação que levasse em conta a realidade social que vivemos, né? Então, quando o professor Paulo Freire ficou exilado muitos anos, né, fora do Brasil, por ocasião da ditadura militar, quando ele voltou para o Brasil, então, nós tivemos a grande possibilidade de ter acesso à obra dele, porque ele voltou anistiado, porque até então tudo era proibido, e voltou anistiado, e tivemos o contato com ele pelas universidades que ele trabalhou,
até que a prefeita Luiz Erundina o convidou para ser secretário municipal de educação. E, naquela ocasião, eu era militante de sindicato, do Sindicato dos Professores, e formamos um grupo e fomos convidados para participar da gestão do Paulo Freire, com ele, e atuar, né, elaborando a política educacional da época. Entendi. Uma oportunidade ímpar. Ótimo. Sim, ele teve uma excelente contribuição, tanto na sua vida acadêmica, quanto na sua vida profissional, na sua vida pedagógica, de uma excelente bagagem poder ter participado do convívio com ele, certo? Sem dúvida. Então, sem dúvida, foi ótimo, foi muito bom. Então, eu vou começar as nossas perguntas. A primeira pergunta, eu quero que a professora explique para a gente o que é a pedagogia do oprimido, na sua visão e também na visão do educador Paulo Freire. Então, o professor Paulo Freire, em 1968, então, exilado fora do Brasil, ele começou a escrever sobre a contradição entre como que a nossa realidade se apresentava, né? Uma contradição entre opressores e oprimidos, né? E essa relação entre opressores e oprimidos, que é uma relação dialética, que ela não é linear, né? E como que a gente pode superar essa relação? Então, é disso que se trata a pedagogia do oprimido. É um livro bastante importante de todos os que ele escreveu, os que ele produziu, né? Porque ele fundamenta todo o pensamento do Paulo Freire. Então, ele vai buscar, então, situações concretas, até porque a vivência dele foi essa, né? Porque ele fazia um projeto de alfabetização lá no Pernambuco, participava do MEC, na época do governo João Goulart, tinha um projeto de alfabetização dos trabalhadores da zona rural, e por causa disso ele foi condenado na ditadura militar e foi exilado. Então, e aí ele resolveu escrever sobre essa situação. Como que um projeto de alfabetização pode levar o educador para o exílio? Que contradição é essa? Que país é esse? E aí ele começou a analisar todas as situações que nós vivíamos de opressão. Ele analisou a situação dos opressores e dos oprimidos, e condições para os oprimidos superarem a situação, né? A situação concreta de vida dos oprimidos, né? Ele avalia e anuncia possibilidades de superação nesse trabalho dele. E aí ele vai trazer uma reflexão importantíssima, porque ele diz que ninguém liberta ninguém, né? Os oprimidos são aqueles que não estão libertos, que não têm liberdade. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Então, essa é uma afirmação básica da pedagogia do oprimido. Tanto para aqueles que estão... Por favor. Tanto aqueles que estão na situação, na escola, como fora dela, né? Para além dos muros da escola. Então, esse livro, ele foi orientador de todo o percurso de resistência à ditadura militar, nos anos 70 e até meados dos anos 80, ele foi orientador de muitos movimentos sociais, né? A Igreja Católica naquela época tinha muita organização de movimento social, e ele orientava como se superar, né, a situação de oprimidos. A
Para além da pedagogia do oprimido, o Paulo Freire também trabalha com a categoria da conscientização. Quer dizer, a educação, toda ação educativa, ela que é boa, ela promove a conscientização. Então, uma ação educativa que é para ser promotora da conscientização, porque só pela conscientização que haverá a superação da opressão. Para ela ser consciente... Fala. Não, pode continuar. Não, para ela ser conscientizadora, ela precisa desenvolver ação, reflexão, ação. A educação que eu faço com os meus educandos, ele precisa levar a reflexão. A gente não pode só agir no mundo, a gente tem que refletir sobre a ação que fazemos. Eu tenho uma pergunta. Com certeza. E tudo isso ele explica, ele foi simplesmente tão didático há tempos atrás, e tudo isso é tão presente hoje nas nossas vidas, tanto dentro como fora das escolas, e sofreu tanto por não ser compreendido por outras, né? Então é uma relação extremamente complicada, porque a forma como ele passava os conteúdos, a forma como ele exemplificava as coisas para as demais pessoas, era uma forma muito simples, porque ele trazia muito o dia a dia, né? Não é só a teoria, e sim tudo que está em torno da gente. Com certeza. São ensinamentos perfeitos. É verdade. E o Paulo Freire, Regina, se não me engano, foi nos anos 50, no começo da década de 60, no momento em que o educador idealizou a educação popular e a realização de primeiras iniciativas, conscientização política do povo em nome da emancipação social, cultural e política, né? Das classes sociais excluídas e oprimidas. Por que isso foi tão criticado? E ainda é por muitas pessoas. Por quê? Se isso é algo que ele fez que é tão importante. Então, a gente, quando vem a crítica ao Paulo Freire, a gente tem que ver qual a fonte da crítica, né? As pessoas pensam a partir de onde os pés pisam. Como ele trabalhava uma pedagogia entre opressores e oprimidos, a gente tem que levar em consideração que a emancipação dos oprimidos não interessa a todo mundo, 100% na nossa sociedade. A nossa sociedade não é homogênea, ela é heterogênea. Então, conforme os interesses que são defendidos por diferentes pessoas, então não se aprova essa pedagogia, porque essa pedagogia, aí ele vai falar também, é crítico e libertadora. Ela problematiza as relações sociais e raciais. Não, e não é só isso, né? O regime militar, né? O regime militar, ele via a obra dele como algo perigoso, né? Então, perigoso. Uma metodologia que Pode falar, Kizzy. E a professora, ela já entrou na próxima pergunta, que era em relação à visão libertadora e como trabalhar com a educação antirracista, antissexista no neoliberal. Olha, gente, nós estamos numa sintonia. Sim. É que esse assunto é muito esperado, na verdade, por muita gente. Sim. E não é só na área de educação, né? Porque se você for ver, é em várias áreas, né? E é algo que eu tava esperando. E quando eu vi que a Regina estaria... E o Léo, que é um cara super crítico, eu falei, essa Kizzy não tá de brincadeira, né? E falar sobre um cara com tanto respeito assim, né? Até hoje, que é o Paulo Freire, é algo que eu falei, é agora. Mas vamos lá, Kizzy. Então, ele tem, só para concluir esse pedacinho, ele tem tudo a ver
o Paulo Freire, como a nossa sociedade não mudou tanto assim, o Paulo Freire continua atual, porque ele vai problematizar as relações sociais e raciais, né, em busca da superação, da libertação dos oprimidos. Vamos dizer assim, estou falando bem resumido, porque eu acho que o tempo está curto. Vocês me dão um toque aí do tempo, hein? No sentido de formar uma consciência crítica, né, dos indivíduos a respeito da sua condição, né, de oprimido, ou sua condição, sua identidade racial. Então, a gente tem que buscar uma conscientização, né? E no caso das relações raciais, interraciais, a gente tem que buscar uma conscientização, não é só dos negros, não, é dos negros e dos brancos, né? Dos dois lados, porque para que a gente desenvolva ações afirmativas antirraciais, né? Porque essa consciência tem que vir dos dois lados, porque o nosso racismo é estrutural, né? Ele se desenvolve por si próprio, tem vida própria, né? Então, é uma tarefa histórica importante, né, que a gente tem que desenvolver. E o Paulo Freire dizia, a gente tem que desenvolver permanentemente isso, essa reflexão, para virar consciência, ela precisa de uma educação permanente, porque nós, seres humanos, somos inacabados, incompletos. Então, a gente precisa ter uma educação permanente, uma formação permanente, a favor da superação e da libertação. Sim, um trabalho, uma construção diária, né? Onde todos os indivíduos, pretos ou não pretos, devem atuar para que outras pessoas, para que a próxima geração não sofra com tanta diferença, com tanta desigualdade, com tanta discriminação, com tanto preconceito. Então, são lutas, são trabalhos diários, constantes, para que a gente consiga atribuir aos nossos jovens que eles sejam uma geração melhor do que a nossa, uma geração melhor do que a minha mãe, melhor do que a minha avó, para que a gente consiga uma evolução. Porque são muitas atrocidades que vêm acontecendo com diversas gerações, com diversas culturas, por conta de problemas que não deveriam ser tão levados a sério. Não, e se você for ver, nos dias atuais, entende-se o quê? Que essas manifestações que ainda acontecem, que é contra o educador geral, só mostra que os setores conservadores continuam tão, como eu vou dizer, reacionários, né? Quanto à época da ditadura, e se prolonga até hoje. De uma outra forma, mas se você for ver, é a mesma forma do que a ditadura. Sim. O poder do patriarcado e da meritocracia. Sim. Uau, falou tão bonito a nossa locutora Kizzy, que orgulho dela. Pois é isso mesmo que você falou, Kizzy. Tem que se pensar nisso, né, professora Regina? Porque assim, o Paulo Freire, porque a força do neoliberalismo, para se manter, ele tem que fazer a gente pensar que não pensar nos condicionantes históricos que temos. Se o racismo é uma construção histórico-social, porque ninguém nasce racista, as pessoas aprendem a ser racistas na nossa sociedade. Aprendem por quê? Porque tem um racismo estrutural, tem um racismo institucional, né? Então, se nós aprendemos a ser racistas, se a sociedade, se a população aprende a ser racista, ela vai desaprender também. Então, esse condicionante histórico, ele tem que, só pela educação, ação, reflexão, ação, é que vai acontecer. E hoje a gente tem, que bom que a gente tem, né, desde os anos 2003 para cá, aqui já estou entrando nas políticas, né, em 2001 houve
conferência lá na África do Sul, né, em 2001, onde foi selado um compromisso de vários países, eu acho que mais de 90 países, contra o racismo, né, e a discriminação, a xenofobia. Foi uma conferência muito importante, internacional, e que, em 2003, quando o Lula assumiu a presidência, o primeiro ato dele foi criar a Lei 10.639, né, em 2003, que altera a legislação da educação, a LDB, né, e estabelece novas diretrizes e práticas para se enfrentar a questão racial nas escolas e na educação de modo geral. Né? Então, são 17 anos de uma implementação de uma lei que ela não é cumprida efetivamente no âmbito escolar, onde são datas comemorativas que é atribuída para os alunos, mas ao fundo mesmo eles não sabem por quê. Não existe uma forma mais eficaz e eficiente dos professores passar uma cultura que é tão rica. Você está falando isso daí. Como diz a professora Anaís Novaes, o racismo é um crime perfeito, né? Porque ele deixa inúmeras sequelas, mas não existe um culpado. Sim. Então, isso afeta de uma forma. Isso afeta. Isso que você está falando, ele afeta a nossa história até os dias atuais, né? Que é não reconhecer os indígenas, os negros, os pobres, os camponeses, os quilombolas, os ribeirinhos, os favelados, os sujeitos humanos, e até mesmo acaba afetando a nossa educação, né? Se você for ver uma análise dessa crença que serviu ao longo da história como justificativa ideológica para que as classes dominantes escravizassem e expoliassem setores sociais, isso se permaneceu até hoje e afetando não só os quilombolas, não só os negros, mas camponeses, indígenas, se perpetua até hoje e vai se prolongar até sabe lá quando. Entendeu? É complicado, é preocupante. Então, mas a boa notícia, nós vamos superar, porque nós já estamos evoluindo. Há escolas, então, é difícil. Por que é difícil? Porque o racismo está naturalizado na nossa sociedade. É natural, teve quase 400 anos de escravidão, e depois a abolição não significou emancipação, né? A abolição ficou um ato formal, né? E agora, na educação, o primeiro ato institucional importante é essa lei, a 10.639. Mesmo que se tenha dificuldade de implementar, ela é fundamental, porque ela é uma ferramenta para a gente produzir ações afirmativas. E ela é uma ferramenta e houve um debate intenso sobre isso, só porque ela existe, entendeu? Então, a lei é... Bom, eu estou falando aqui e não preciso falar isso para ela, porque ela é advogada, ela sabe. Então, além da lei 10.639, o Conselho Nacional de Educação também estabeleceu diretrizes para curriculares, para se estabelecer as educações, as relações, para a educação assumir as relações étnico-raciais com conteúdos, né, que vêm da história da África, da arte, da cultura africana. Portanto, hoje nós podemos dizer, nós temos instrumentos fortes para enfrentar essa questão. Agora, por que a diversidade na escola é tão... essa diversidade que existe na escola é tão difícil de enfrentar? Uma é que o racismo é estrutural, então ele tem, eu digo assim, como ela disse, é um crime perfeito, ele tem vida própria, ele se produz e se reproduz a todo momento nas relações, né? Todo momento você tem uma notícia que uma instituição, ou a polícia, ou algum comerciante praticou uma
situação antirracial, né? Sim. Digo, racista. Antirracista. Então, o que acontece agora? O que o Paulo Freire ensinou lá atrás? Que precisa, para superar a situação? A gente precisa, o professor precisa entrar numa formação permanente que o leve à conscientização, para ele poder, passa pela subjetividade do professor essa questão, para ele poder fazer valer as ações afirmativas dentro da escola. Então, nós temos aqui, eu me apoiei um pouco aqui, graças a Deus, hoje tem vários estudos na academia que estudaram, né? E eu estou aqui com a dissertação do mestrado de um amigo, que é o Góes, Djalma Góes, uma pessoa importante que escreveu sobre isso, né, na dissertação dele, e ele dizendo... Professora Regina? Oi? Estou aqui. É que está falhando um pouquinho o seu microfone. Ah, é? Como será que eu posso melhorar isso? Não, aqui está seguindo bem, Será que está barulhento? Você quer que eu feche minha imagem? Não, aqui está seguindo bem. Não precisa, agora eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, é? Vou chegar mais perto aqui. Bom, então, na escola, há escolas que já têm experiências bastante interessantes nessa direção do currículo, né? Que não ficam só nas comemorações do 20 de novembro, que passam, né? Às vezes as escolas fazem uma comemoração de 20 de novembro e depois não toca mais no assunto, só o ano que vem. Aí não fica, não é uma ação efetiva, né? Então... Sim, porque eles pegam por exemplo, fevereiro, vamos falar de carnaval, vamos trazer a cultura depois vai para o mês de maio, aí depois vai para o mês de outubro, de repente chegamos em novembro e só temos essas datas comemorativas, a gente só vai falar de preto no começo, no meio e no final do ano e acabou, não precisa mais. É um debate muito extenso para um programa com uma hora tão restrita. Eu queria finalizar com uma pergunta, mas eu acho que não vai dar tempo, então eu peço para a professora fazer as suas considerações finais e eu peço para que a senhora traga para todo mundo, para os nossos ouvintes, uma palavra de esperança, uma frase que a gente consiga ver um futuro melhor, um futuro mais próspero. Olha, eu acho que a educação, a escola tem um papel fundamental nesse processo. Ela não pode se eximir de fazer a parte dela, o que cabe a ela, que é formação e educação permanente dos educadores e dos educandos. Então, nós vamos superar isso, sim, porque se o homem inventou o racismo, nós vamos superar o racismo, porque nós vamos destruir o racismo e criar uma sociedade mais humanitária, né? E é pela formação, pela educação mesmo. Aí, a minha aposta, que aí o Paulo Freire dizia também, a utopia que a gente persegue é pela educação. Na verdade, as escolas que não sabem fazer, precisam aprender a fazer. Né? E aí todo mundo tem que entrar, os pais, as famílias, os educadores, né? É um movimento constante para não reproduzir esse racismo que nos assola, né? Para não deixar natural, para fazer com que ele seja problematizado, que é isso que o Paulo Freire ensinou. Se não problematizar, aí ele fica no mesmo lugar. Então, nós temos que tirar ele desse lugar aí. Com certeza. Muito obrigada. Eu quero agradecer, Regina, pela sua presença. Quero agradecer a Kizzy de trazer... Posso falar você, né? Porque tu é jovem ainda. Pode. Trazer você aqui na rádio, nesse programa. Fico muito feliz de tê-la, tá? Tem um trecho da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que eu gostaria de falar aqui, que é bem legal. E minha mãe uma vez falou sobre isso e ela falou esse trecho e ficou gravado. E eu tava até buscando, falei, eu preciso lembrar direitinho. Se nada ficar dessas páginas, algo, pelo menos,
esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. A gente me emociona quando eu leio esse trecho. Demais. Que lindo! É muito lindo. Muito lindo, muito bom. Muito lindo, Henrique Rick, Bastos. Meu, parabéns pela professora, presença aí. Muito obrigada pela sua participação. As suas falas, as suas frases, a sua história é muito importante. Os nossos ouvintes não poderiam ficar sem conhecer a professora Regina. Obrigada. Muito obrigada. Que a senhora consiga, que a sua final frase possa ser perpetuada para todo mundo. Muito obrigada por a sua contribuição no nosso programa. Obrigada a vocês, viu? Muito bom, hein, essa participação. Com essa locução, essa interação aqui com o Rick, com você, é maravilhoso. Obrigada. Rick Bastos. Olá, minha querida. Vamos de música? Vamos de música. Para a gente chamar o nosso próximo convidado? Vamos de música. Tem uma música que é bem legal a gente colocar nesse momento, que é Renovei a Minha Fé, com Anderson Tobias. Bora! Sim. E não sai daqui, daqui a pouco tem o nosso outro convidado, o Léo Barbosa. Claro. Estamos aqui. Epa babá, vem lavar minha alma. Ora eu me purifique em tuas águas. Sopra em mim felicidade. Iroco, rege o tempo, lei e fé. A benção, motumba, o colofé. Orumaia, Orumilá, meu destino em suas mãos. Oxumaré, arco-íris no céu e serpente no chão. Nossa fé, quem dança, canta, encanta é candomblé, o baluá. Valente guerreiro, me visto com a espada e ela coroa. Adentro das matas, segredo das folhas o que arou. Me desceu a caluto, odoiaô. Voltamos com o programa Educação e Outras Conexões. Eu voltei muito rápido, Kizzy? Não? Já estava até sentindo sua falta. Olha que chaveco, gente. Não, mas ela é o amor mesmo. A gente é uma dupla fenomenal, cara. É isso aí. Sim. Bora, Kizzy. Até mesmo antes de eu estar na frente do programa. Nós éramos uma dupla, somos uma dupla imbatível. Isso aí. Axé. Com você, Kizzy. Então, eu quero agradecer ao Léo por poder participar do nosso programa. Você recebeu uma proposta de trabalho ao vivo e contamos com você quando você chegar em São Paulo para abrilhantar o nosso estúdio, né? Muito obrigado, Léo, pela sua participação e eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da sua vida e um pouco da sua vida acadêmica, da sua área, por favor.
Eu tenho que agradecer, né, o convite que vocês me fizeram. Eu acompanhei os bastidores, né, da formação do programa, lá no comecinho, e fico muito feliz de poder estar contribuindo com um pouco do que eu vivo, né, na minha área de comunicação, especificamente no jornalismo, e trazer essas contribuições. Bom, falando um pouco assim de mim, né, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante a minha vida acadêmica, eu trabalhei na assessoria de comunicação da universidade, que é a imagem institucional. Trabalhei também com um grupo de pesquisa Flores Raras, que é um grupo de pesquisa e também um coletivo. Trabalhei no polo sobre o processo de envelhecimento e atualmente eu voltei para minha cidade natal, que é Campo Belo, sul de Minas, né? Feliz de poder vir trabalhar com jornalismo aqui, né? Por, digamos, um presente do destino, né? Eu tinha uma empresa sendo montada, né? No meio do ano passado, e aí, ao acaso, eu fui até essa empresa e, de repente, está aqui. Quando a gente está na faculdade, principalmente na minha área, as perspectivas não são muito animadoras, né? A gente fala que o jornal está falindo, a gente não, as pessoas, né, falavam isso para a gente, né? Está falindo, tem que se reinventar, o jornalismo do jeito que era antes não vai ser feito mais, enfim. E aí a gente acaba encontrando essas surpresas da vida e é muito bom. E dentro aqui da minha atuação, além de produzir as notícias do site que eu trabalho e fazer outras produções também, eu tento sempre combater as notícias falsas, né? A gente estava ouvindo aí a professora Regina falando sobre Paulo Freire, que lamentavelmente muita gente não conhece e espalha fake news sobre ele, que é um grande pensador, referência em várias universidades do mundo, tão importante não só para a pedagogia, mas para outras áreas também. E assim eu tento levar minha vida, sabe? Aqui na cidade, às vezes tem os grupos, a gente tenta fazer um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Tentando combater e sempre passando esse conhecimento, né? De combater as notícias falsas e daí por diante. Outras coisas que eu posso dizer sobre mim, eu atuei bastante tempo com projetos diversos, né, durante a faculdade. E um deles foi a revista Digital Olacre, que eu tenho muito orgulho de falar dela. Eu e um amigo meu, a gente tinha uma matéria da faculdade para fazer, uma reportagem, de transformar aquilo num grande material, mandamos para congresso, enfim. Essa revista a gente falava tanto do público LGBT quanto do público negro, essas duas parcelas da população. Então, a gente sentia falta desse debate, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque você é negro, você tem que ser heterossexual, ou porque você é LGBT, você não pode ser negro, né? Então, eu sentia muita falta desse entrelaçamento, né? E era essa também a grande questão do meu amigo e das pessoas que participaram. Enfim, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, talvez. Eu gostaria de começar o segundo bloco desse programa falando em relação à censura, né, as agressões cometidas com os profissionais da área do jornalismo nesse atual cenário político, o que eles estão passando e o que eles já passaram para conversar com o abençoado presidente do nosso país, nesse desgoverno que ele vem fazendo, é uma atrocidade. As agressões, as fake news colocadas em cima desses profissionais são desrespeitosas, porque uma área que estudou tanto, os profissionais que estudaram tanto, se dedicaram tanto, passar por todas essas, vamos colocar essas humilhações, né? Em rede nacional, não tem palavras que a gente consiga
quantificar essa dor por esses profissionais. Fala para mim, fala para a gente um pouquinho qual é a sua sensação, como é ver os seus colegas de profissão passando por isso nesse atual cenário político. Olha que isso é um pouco desesperador. Na verdade, a gente tenta levar com um pouco de humor, mas a gente fica, às vezes, até sem saber o que fazer, né? Porque, por exemplo, você tem autoridades públicas que compartilham mentiras comprovadamente, são fatos irreais, né? E, além disso, você tem esses ataques à imprensa, à liberdade de expressão e ao exercício, né, da profissão de jornalismo. Bom, a gente tem que lembrar que muitos desses ataques, eles partem por uma emissora específica em questão, né, e não vem de hoje, né, não vem de hoje. Porque o que acontece? Como todo mundo sabe, a maior emissora desse país e boa parte dos veículos de comunicação, eles apoiaram o regime, a ditadura militar, né? Então, quando houve o processo de redemocratização do país, as pessoas que se opunham ao regime autoritário e conseguiram derrubá-lo, elas começaram a enfatizar: o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, isso lá desde os anos 80, né? Então, conforme, né, foram se passando os anos, a gente teve um governo, teve vários governos de centro-direita, né? O último foi o FHC, depois veio Lula, Dilma e assim por diante. Os governos de centro-esquerda, representados pelo PT, eles, depois do primeiro mandato, conforme ao longo, né, dos 16 anos, eles começaram a ser, digamos, pressionados, e houve toda uma perseguição, não só aos governos, mas a todos os movimentos de esquerda. E, a partir daí, você também, com essa perseguição aos movimentos de esquerda, e com o problema da corrupção, que a gente sabe que houve também, né? Isso foi criando um monstro que eclodiu no que a gente está vendo hoje, né? Então, eu acho que boa parte do que a gente está vendo hoje, a gente tem um dedinho da imprensa, sim, né? Porque ao você perseguir uma determinada corrente política, né, ao cercear uma determinada corrente política, você dá espaço para que outras atrocidades aconteçam, né? Então, isso que a gente vê, ele acaba sendo tudo fruto de um processo, né? Então, começa desde lá dos anos 80, vem o período da redemocratização, e aí você tem os governos que de esquerda respondendo aos ataques, eles sempre cobrando. Eu lembro logo após o impeachment, a gente foi, enquanto eu estava estudando, a gente foi protestar em frente à emissora, né, lá em Juiz de Fora, emissora Rede Globo. Então, é um ataque é uma crítica que as esquerdas já faziam, só que com a chegada desse novo grupo no poder, esse novo grupo político no poder, os ataques se intensificaram. Por quê? Desde a chegada deles, né, e até antes, começou-se a usar muitas notícias falsas, que não é um fenômeno de agora. Se você for parar para pensar, a mentira sempre existiu na história da humanidade. Sim. Então, antes de existir imprensa, já existia, posso dizer que existia notícia falsa. O termo fake news, né, que é muito utilizado, ele surge lá no início do século XVIII, né, vem da língua inglesa, e foi incorporado no Brasil e ganhou mais tenacidade com a eleição do Donald Trump em 2016, né, que várias notícias falsas circularam na internet, né, e
Isso acabou pautando o debate público. E hoje você tem isso, você tem, por um lado, as fake news, por um outro, a desvalorização dos profissionais de imprensa, né? E o que não chega a ser, que já passou do tom da crítica, chega a ser ataques pessoais, como você bem mencionou no começo do ano, a gente teve jornalistas sendo agredidos, veículos de comunicação tendo que tirar os jornalistas porque eles não conseguem trabalhar, né? A própria iniciativa dos veículos de comunicação de mensurar dados que o atual governo não estava mencionando. Então, assim, é uma série de coisas que contribuem para esse cenário. Eu vou pegar esse gancho em relação às suas afirmações para fazer a nossa segunda pergunta. Como as fake news são utilizadas na seara política? Isso você já nos respondeu. Uma vez que alguns candidatos propagam informações falsas para difamar a imagem de seus concorrentes. Como você, como jornalista, analisa esses impactos dessas informações? Bom, é lamentável, né? Porque o debate público ele não pode ser pautado pela mentira, né? Ele não pode ser pautado por informações irreais, porque elas induzem ao erro, né? Então, é muito difícil a gente pontuar assim, olha, fulano faltou com a verdade quando a gente... desculpa, eu fico um pouco nervoso. Fica sossegada, é só um bate-papo. Aos dois lados, né? Quando um candidato, um político ataca o outro. Então, eu acho que não pode caminhar para esse lado das agressões, né? Do ataque. E hoje você tem correndo nas casas legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara, projetos de lei para coibir esse tipo de ação. Atualmente, espalhar notícias falsas sobre qualquer pessoa tipificado no crime de injúria, né, de calúnia, de difamação, mas existe processos nas casas legislativas. Se eu não me engano, o Senado está mais avançado, mas há toda uma problemática em volta disso, porque como você determina que conteúdo é falso, que conteúdo não é, né? E não só isso, tem várias questões. Eu acho que é um debate importante, sim. Se a gente talvez não tivesse nesse contexto de pandemia, talvez ele teria avançado mais, e ele também seria muito útil para esse contexto de pandemia, porque a gente percebe a quantidade de notícias falsas que também circulam, não só sobre políticos, mas também sobre a questão da saúde mesmo, a questão da pandemia. E é mais perigoso ainda quando isso diz respeito à vida de outras pessoas, porque tem autoridades compartilhando isso. Você vê lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, por exemplo, compartilhou a informação de que ingerir desinfetante mataria o vírus, o coronavírus. E muitas pessoas deram entrada com intoxicação por conta dessa informação, né? No Irã, quando a pandemia chegou por lá, você teve um boato de que o álcool, né, ele poderia matar o vírus. E lá, como país muçulmano, eles não podem beber bebidas alcoólicas, né? Eles começaram a consumir álcool puro mesmo, né? O etanol. Aí você vê a importância de uma notícia que não é verdadeira, né? Os impactos que ela traz para a saúde de milhares de pessoas. Porque quando o chefe do Estado, quando o chefe do Executivo, ele propaga uma informação falsa para a sua sociedade e coloca em risco a saúde deles, aí você vê que o que a gente vai esperar? Quando a pessoa que deveria garantir a segurança, garantir a saúde, garantir a qualidade de vida dos seus, não faz.
é muito complicada essa relação. Você não concorda? Com certeza. E não só a própria autoridade em si, né, no caso, o chefe do Poder Executivo, mas às vezes a gente mesmo acaba compartilhando notícia falsa. Tem uma pesquisa do MIT, dos Estados Unidos, que diz que eles analisaram algumas publicações no Twitter, né, e eles concluíram que postagens com links falsos, com notícias falsas, tinham 70% mais chances de serem compartilhadas, retweetadas, do que mensagens verdadeiras. Então, todo mundo está sujeito, né? Agora, o problema é quando você tem uma autoridade fazendo isso. Porque o que a gente recomenda na hora de você checar se uma informação é falsa? Ver de onde vem a fonte, de onde está vindo a notícia, ver se é um órgão oficial. E aí, quando você tem um órgão oficial dizendo uma coisa e o chefe desse órgão dizendo outra, em quem você confia? Isso é extremamente preocupante, né? Mas, como eu disse, não esse problema das fake news, ele não atinge somente a classe política, as coisas de saúde. Não sei se você se recorda, em 2014, lá no Guarujá, teve o caso de uma mulher que foi brutalmente espancada, torturada, né, porque se espalhou uma notícia. O que era a notícia? Que havia uma sequestradora pegando crianças para sacrificar em rituais de magia, em rituais ocultistas, né? Eu não gosto do termo magia negra, mas para sacrificar em rituais ocultistas, né? E aí o que acontece? Havia um retrato falado, que na verdade era de 2 anos atrás, e as pessoas associaram aquele retrato falado a uma mulher que inclusive tinha bipolaridade, mas que segundo a família nunca fez mal a ninguém, tem 2 filhos, enfim. E aí eles pegaram essa mulher e lincharam ela, sabe? E depois ela não resistiu e morreu. Então, esse problema das fake news, ele afeta a vida das pessoas, seja uma pessoa pública, uma celebridade, um político, qualquer pessoa compartilhando, ou seja, uma pessoa anônima, né, porque induz ao erro. E é mais grave ainda quando um comunicador, alguém da área da comunicação, ou algum site, algum veículo, faz esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, a gente teve um movimento, não sei se você acompanhou, do Sleeping Giants, que é uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil também esse ano. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles iam em sites de notícia e viam que esses sites eram patrocinados. E analisaram as publicações, concluíam que elas eram falsas ou eram imprecisas, e apontavam as empresas que patrocinavam esse site. Então, por exemplo, chegavam na Dell e falavam assim, esse site que você está anunciando, ele reproduz discurso de ódio, ele reproduz notícia falsa, né? E isso, em poucos tempos, esse perfil no Twitter, ele ganhou muitos seguidores, né? E as empresas passaram a retirar os anúncios desses sites, né? E agora, recentemente, o Facebook também entregou se eu não me engano, são mais de 80 contas, né, que espalhavam notícias falsas, mas que, acima de tudo, elas eram perfis falsos, né, e tinham um comportamento atípico, impulsionamento de robôs, né, e essa ação do Facebook vem em decorrência desse tipo de situação também. As empresas começaram a perceber que existiam perfis falsos compartilhando e foram pressionar o Facebook. E aí, quando isso daqui vai embora, né, alguma coisa tem que ser feita. Quando alguma coisa pesa mais, né, aí as medidas têm que ser tomadas. Eu vou encerrar com você com uma pergunta. Você, como um homem preto, jornalista, qual que é o seu sonho em relação à sua área, em relação ao seu campo de trabalho? O que você
prospecta pode ser tanto para você quanto para a nossa sociedade e para os que estão vindo? Olha, que se quando eu comecei a fazer a faculdade, né, eu pensava de um jeito e conforme você vai evoluindo na graduação, você acaba mudando as suas preferências, os seus gostos, os seus sonhos, né? Eles acabam se adequando. E você chega numa conclusão de que se você não pode fazer pelos seus, então, qual é o sentido, né, do seu fazer, do seu trabalho, do seu estudo, enfim. Então, eu bato muito na tecla da representatividade e eu desenvolvi alguns trabalhos com essa abordagem, né, como eu disse no começo, a revista Lacre. Meu sonho é ver que pessoas como eu possam estar nos veículos tanto da grande mídia e produzindo seus próprios conteúdos, como a gente vê com a Rádio Boa Música FM, né? Então, eu acho que um sonho para além de um mundo com menos fake news, com menos mentiras, é pessoas com mais acesso a produzir conteúdos como o que está sendo produzido agora, nesse momento, pessoas que têm um senso crítico, né? Saber separar se determinado conteúdo ele condiz com a realidade, se de fato é uma informação de qualidade, né? No primeiro bloco, a professora Regina falou sobre a emancipação dos sujeitos, né? E que o Paulo Freire tanto apregoava. E meu sonho é justamente esse, porque eu acho que tem uma certa conexão, né, da educação. Pode haver uma educação, e quando eu falo de educação, não é só no espaço escolar, porque esse, para mim, também acaba sendo um espaço formativo, né? Então, acho que a educação ela pode fazer isso também, né? Educar as pessoas para saber se tem um senso crítico de se consumir essa produção que é vinculada principalmente na internet, nas redes sociais, mas também ter um senso crítico ao produzir isso. Quais os impactos da minha produção na vida das pessoas, quais os impactos que isso vai causar na realidade, enfim, meu sonho é basicamente esse. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta para você, Kizzy, posso fazer? Pode. Você que trabalha num meio de comunicação que desenvolve um grande papel, você sente uma dificuldade na estratégia de marketing da própria empresa com os seus parceiros após pandemia, nesse tempo de pandemia, e você vê uma mudança que vai ser drástica após a pandemia? Ou você acha que essa estratégia de comunicação, de marketing, de propaganda para a empresa que você trabalha não mudou muito mesmo com a pandemia? Não entendi sua pergunta, repete. No momento que estamos vivendo de pandemia, o meio de comunicação no qual você trabalha tem mudado a estratégia de marketing e publicidade com as empresas parceiras ou não? Você vê uma mudança? Com certeza, assim, a gente tem adotado estratégias que, por exemplo, tem muitas coisas que a gente não pode fazer no presencial, né? Então, a gente utiliza justamente das plataformas online para fazer muitas coisas. Já peguei, por exemplo, teve um amigo meu que ele participou do teste de vacina da Universidade de Oxford, e aí eu peguei o dispositivo e disse, manda para mim, a gente vai publicar, né? Então, a gente tem outras estratégias que a gente adota. Aqui na cidade, eles sempre divulgam o boletim. Agora, por ser período eleitoral, as páginas da prefeitura, dos órgãos de poder, elas tiveram que ser retiradas, né? Foram retiradas.
foram retiradas. Então a gente traz, a gente consegue, a gente utiliza os nossos conhecimentos para conseguir essas informações e tentar repassar, né? Eu não sei se foi bem isso que você perguntou, mas... Foi um pouco disso também, Mas é isso aí. O tempo é curto também. Vamos lá, Kizzy. Sim, eu vou fazer um adendo a essa pergunta do Rick. Algum tempo atrás, eu estava no Instagram e eu sigo diversas pessoas com diversos temas. E eu não me recordo o nome do influencer agora, mas ele é um influencer negro. Ele é daqui de São Paulo, só que agora ele está nos Estados Unidos, e ele fala a seguinte coisa: o preto ele só é levado a sério quando ele fala de racismo. Mas quando ele fala de cultura, quando ele fala de jornalismo, quando ele fala de pedagogia, quando ele fala de qualquer outro tema, sem ser o racismo, ele não é levado a sério. E aí é propagada diversas fake news sobre aquela pessoa que está tentando colocar um conteúdo nas plataformas digitais sem só falar sobre o racismo, falando de outras coisas. E você sente isso mesmo? Você consegue analisar essa afirmação desse digital influencer na sua vida? Com certeza, assim, eu acho que não é porque você é preto, porque você é negro, que você tem que falar exatamente de racismo o tempo todo, ou só exclusivamente de racismo, né? Você tem pretos que, inclusive você tem pretos que não têm consciência de classe, de consciência racial, né? Então, não é porque você é gay que você tem que falar só sobre LGBT, sobre sexualidade, né? E, inclusive, você falou isso na entrevista com a professora Regina, né? Parece que tem as datas específicas que a gente tem que falar sobre tal assunto, né? E não é bem assim, né? E aí, pegando a pergunta anterior que você fez também, quando a gente fala de representatividade, a gente quer justamente isso, que o preto, que a preta, que o LGBT, a LGBT, a trans, a sapatão, elas não estejam só nessa zona de conforto. A gente quer ter uma engenheira trans que fale sobre construção de pontes, né? A gente quer ter um cara preto que é chefe de uma empresa poderosa, né? Então, a representatividade ela tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, mas tem a ver com os espaços que a gente pode ocupar, que não são só essa caixinha, é preto, é LGBT, tem que falar sobre isso, né? Eu posso ser isso e falar sobre várias outras coisas. Então, isso é muito, muito legal também dessa profissão, né, do jornalismo, que a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa, sabendo muito de nada, mas aprendendo um pouquinho de cada coisa para estar levando para o nosso público. Pessoal, estouramos Léo, o tempo, estouramos. Muito obrigada. Gente, novamente eu que agradeço, né, o convite, e eu sempre que posso acompanho, né, o programa, eu conheço e estou nas redes sociais também, da Rádio Boa Música FM, queria parabenizar vocês também pelo programa, por tanta gente trabalhando, que isso é maravilhoso. Sim, com certeza. A representatividade, ela importa e importa muito. Eu quero agradecer aos nossos convidados, a professora Regina, a você, bacharel em jornalismo, Léo. Muito obrigado pela contribuição com o nosso programa Educação e Outras Conexões, que perpassam os muros da escola. Rick Bastos, muito obrigada pela confiança mais uma vez. Eu quero agradecer imensamente a sua acolhida, a proposta da professora Nair Novaes, por eu estar à frente desse programa que eu particularmente gosto muito. Muito obrigada. Sigam, vocês que estão nos ouvindo, sigam as redes sociais da Rádio Boa Música FM, sigam o Rick Bastos,
sigam a idealizadora do projeto, a professora Nair Novaes, e me sigam também, tá bom? Muito obrigada, é com você, Rick. É isso aí, siga também os nossos convidados, mais uma vez, muito obrigado, Kizzy, por esse trabalho sensacional. E agora vamos de El Gueto. Ontem pediram bastante essa música, que não sabia de quem era, eu esqueci de falar o nome na hora, e o pessoal perguntando, mas de quem é, de quem é? Gente, Felipe Chabá, então a pedidos El Gueto pra vocês, essa playlist tá fazendo muito sucesso, viu? É isso aí, mande sua música também. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima com educação e outras conexões com 15 convidados. Tchau, tchau. Tchau. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. Do gueto, sobe o morro, vem conhecer as origens do povo. Gente sofrida na baixa cabeça, vive a vida e o sorriso exposto. Vários talentos surgiu da favela, seja modelo ou atriz de novela, compositor, MC, jogador, na boa música e lendo Mandela. Vem pelos becos, tranquilamente, soltando pipa na laje que festa. Acorda cedo às 6 da matina, desce o morro, viela, arruma ao trabalho, é cidadão, volta feliz carregando o pão. Final de semana, baile de favela, tá tudo normal, solta o som, chama ela. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. Campo de fato, a bola rola, se tem festival, a quebrada encosta. Centrado na vaza, é um bom jogador, cresceu, fez história, voou e brilhou. É carnaval, tem batucada, toca os tambores no samba na levada. Favela querida de histórias e mitos, é o povo que luta pra um dia ser visto. É o gueto, na subida do morro vem ver. Muita garra, força de vontade, um povo que luta pra um dia vencer. É o gueto, na favela o amor existe. Peça a Deus que ela ilumine das tensas e ela os seus filhos livres. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. Sua rádio na internet. Eu tô ouvindo. Som 100% digital. Sistema de comerciais computadorizado. Tecnologia de última geração. Muito mais potência no seu rádio. 24 horas no ar. Esta é a rádio. A original. A nossa cidade está enfrentando um dos piores momentos. Medidas estão sendo tomadas que afetam a economia. Tudo para preservar o maior patrimônio, a vida. Colabore com a proteção da sua família. Evite aglomerações. Seja prudente. Use máscara. Se você ama a sua vida e da sua família, previne-se. Uma campanha. Amor ao próximo.
chegando na tranquilidade. Metade razão, metade emoção. Salve meu Brasil, Brasil brasileiro, tô contigo. 011, Pauliceia. Pode pá. Pra todo dia correria, você vai me entender. Jeito Pirituba de ser, na humildade estrela brilha no meu dom de viver. Jeito Pirituba de ser, de chinelo e de bermuda me apresenta você. Jeito Pirituba de ser, bem à vontade aqui na laje, futebol pra nós ver. Jeito Pirituba de ser, na minha área onde eu sou cria, a minha aqui eu vou portar. Seja de noite, tarde ou dia, eu sei quem vai me acompanhar. Valha-me Deus, Nossa Senhora, eu tenho história pra contar. Aqui é clima de família, me dê licença de chegar. Pegando o telefone de ouvido em Barra Funda descer. Jeito Pirituba de ser, rolê no pico de domingo é bom para esparecer. Jeito Pirituba de ser, caixa na rua, som rolando, segue o nosso lazer. Jeito Pirituba de ser, o vacilão será tirado, aqui não vai se crescer. Jeito Pirituba de ser, na minha área onde eu sou cria, a minha aqui eu vou portar. Seja de noite, tarde ou dia, eu sei quem vai me acompanhar. Valha-me Deus, Nossa Senhora, eu tenho história pra contar. Aqui é clima de família, me dê licença de chegar. Sérgio Escadinha, som de lá pode crer. Jeito Pirituba de ser, Edu Batata e o da Mata também tem proceder. Jeito Pirituba de ser, o samba e o rap de responsa tem aqui, vem a ver. Jeito Pirituba de ser, meu respeito a vocês todos, seja velho, seja novo, malandragem é viver. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Jeito Pirituba de ser. Já não me bastará dizer que está tudo bem. Já não me bastará sorrir, fingir, sentir um grande amor. Os seus olhos dizem, sua boca lhe entrega. Aí eu percebo que o amor acabou. Acabou. Então, pra que mentir? Se acabou o amor, sorrir já não me bastará. Então, pra que fingir? Se não existe amor, melhor é ficar cada um por si. Cada um. Já não me bastará dizer está tudo bem. Já não me bastará fingir, fugir com alguém, iludir um grande amor, tratar com desdém. Não minta para mim nem para você também. Já não me bastará dizer que está tudo bem. Já não me bastará
meus olhos dizem, tua boca lhe entrega. Aí eu percebo que o amor acabou. Que o amor acabou. Então, pra que mentir? Se acabou o amor, sorrir já não me bastará. Então, pra que fingir? Se não existe amor, melhor é ficar cada um por si, cada um por si, cada um por si, por si, cada um por si. Por si, cada um por si, cada um por si. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Pra fazer poesia pra você, preciso novamente inspiração pra viver. Versos após versos conceber, é dar à luz